Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Jovem, onde eu, Thomas Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, entrevisto personalidades do mundo do vinho aqui no nosso país. E como vocês já sabem, essa temporada, a terceira temporada, é bastante especial porque eu, juntamente com o Cris Silva, proprietário aqui da Casa Vivar, e um grande amigo meu, escolhemos 10 vinhateiros a dedo para comporem aqui os convidados da terceira temporada do podcast do Jovem. E hoje a gente tem o prazer e a honra de convidar ninguém menos do que Pedro Cupertino, mais conhecido como Cooper, e vinhateiro da Outro Vinho. Querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, eu ia me apresentar, Pedro Cupertino, mais conhecido como Cooper, mas Eu já me apresentar. Eu já me antecipei. Cara, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que senta aí, porque eu tenho certeza que muita gente de casa sabe quem você é. Imagino que algumas pessoas não conhecem o projeto da Outro Vinho. Então, para dar um pouco de contexto para o pessoal de casa mesmo, conta de maneira ou um depois o outro, ou de maneira junta, quem é o Cooper e o que é o Outro Vinho. Tá. Bom, é uma resposta um pouco complexa, então vamos voltar um pouco a quem é um Cooper, né? Eu acho que é uma pessoa um pouco diferente, meio complexa, meio esquisita, assim, o que é uma curiosidade, porque os vinhos acabam se traduzindo um pouco também essa esquisitice toda, eu acho. Eu, quando jovem do vinho, eu iniciei minha carreira na área da segurança da informação, trabalhei muitos anos com isso, e ao mesmo tempo eu era músico. E então sempre tive essa ideia da criação, dessa área mais artística, que eu acho que não é que o vinho é, mas uma coisa de uma criação, assim, de perseguir algo diferente. Então eu abandonei a área da segurança da informação e fui ser músico em São Paulo. O que você tocava? Eu tocava bateria Ah, legal também. por 10 anos, toquei bateria e Ah, eu criei junto com meus amigos a Fresno e vivi de música. cara, eu não sabia disso até hoje. É, O fundador. Que louco! até 2008 foi o ano que eu saí da Fresno. Tá chocado, não sabia disso. Influenciou uma geração. Cara, eu não sabia disso. Legal, né? Bom, né? Que loucura, cara, eu não sabia disso. E cá estou eu, né? Mas enfim, e ao longo desse percurso eu ainda fiz mais coisas, né? Depois de ser músico, me tornei fotógrafo por um tempo, fui ser historiador da arte, eu tenho mestre em História da Arte, mestrado em História da Arte, perdão. Então é um percurso bem estranho. Eu trabalhei com cerveja, fui dono de uma cervejaria daqui, a Bodoc, por mais de 10 anos. Então eu sempre Aqui tu já começa a mostrar essa tua capacidade aí de na Bodoc. muito tempo quando eu tomava cerveja, tu lembra dessa, né? Lembro quando tomou. Tomei uma, disse, cara, melhor cerveja que eu já tomei do Brasil. Foi interessante. Um minuto de episódio, já tem aqui um. Então é uma garrafinha guardada ali, ainda, depois eu te apresento. A gente toma junto. Um prazer. Com a cervejaria, né, eu comecei virei o cervejeiro responsável pelas receitas, por pensar a cerveja. E, enfim, entrei mais, digamos, no mundo da bebida, né? Então, comecei a criar novas receitas, enfim, experimentar coisas novas. E eu nunca bebi vinho, nunca gostei de vinho. E essa é uma curiosidade que eu acho que tem que ser falada. Eu nunca gostei de vinho porque a minha família nunca teve muito dinheiro, então a gente sempre tomou os vinhos comuns e os vinhos dos supermercados, vinhos assim. Eu nunca gostei. Um pouco mais modesto. Eu nunca gostei, nunca me atraiu, então nunca fui muito do vinho. E por 2016, 2017, eu não tenho exatamente essa data em mente. Eu saía muito com o Diego Cartier da Vivente, né, na época. Que inclusive estará aqui muito em breve. E ele me apresentou um vinho chamado Sovaco de Anjo, tá? Nada mais nada menos do que a pessoa que estava aqui antes, do Zenker. Ah, tá. E me bugou minha cabeça. Eu falei, meu Deus, isso aqui é outra coisa, isso aqui não é vinho, isso aqui é muito diferente do que eu conheço. E eu pensei, não, isso aqui é muito legal. Esse vinho eu gosto. Eu falei, isso não é vinho, né? Então, um pouco da ideia da Outro Vinho é pensar, não, existe um outro vinho que é algo que eu não conheço, que é possível fazer um vinho diferente, né? Então, foi a partir do Zenker que mudou muito a minha vida, assim, de pensar nisso, né?
Aí logo depois eu conheci a Liz, ela deu um curso sobre vinho natural e eu me encantei com o negócio. Eu falei, bah, eu quero fazer isso da vida. Eu quero migrar totalmente, mais uma vez, quero migrar de área para fazer vinho, né? Porque eu vi no vinho natural uma possibilidade de experimentações, de fazer vinho diferente, vinho que talvez não seja feito comumente, né? E também tem uma questão, acho que muito importante, social do vinho, enfim, quando eu comecei a fazer vinho, eu tinha quase 40 anos. Eu pensei, enfim, eu não tenho terras, não vou comprar terras para plantar vinho, plantar uvas. Não era a minha ideia e continua não sendo. Eu tenho que aprender mais uma coisa para fazer isso. Eu falei, não quero fazer isso. Então eu quero o quê? Eu quero ajudar os agricultores que plantam uva, que trabalham e vendem essas uvas por porcaria nenhuma para grandes empresas. Eu quero trabalhar com essas pessoas, com esse tipo de pessoas. Eu quero entender que o trabalho deles é muito importante, né? A gente vive um período muito complicado, né? O clima do mundo está, enfim, entrando num momento muito delicado. E eu acho que a agricultura é um lugar muito importante, né? Então, foi o que eu pensei quando a gente começou outro vinho, assim. Enfim. Entendi. Se vocês quiserem me perguntarem mais, assim. Não, eu queria entender um pouco da tua opinião, na verdade, quando você fala de clima, né? Você falou que a gente está entrando num momento com. Eu acho que você está fazendo referência principalmente às mudanças climáticas, aquecimento global, etc. Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que a gente está entrando num momento quase irreversível da mudança climática, assim. Eu vejo, temos problemas enormes na Europa acontecendo aqui, enfim, a gente teve uma enchente agora, né? Passamos por momentos muito difíceis, a gente ficou lá, serra sem acesso muito tempo, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que pensar muito e refletir muito o que a gente está consumindo, né? Então, o vinho é uma bebida de consumo que as pessoas precisam entender o que elas estão consumindo, né? Quando se consome um vinho convencional, tem que entender que tu está consumindo um vinho super, como é que eu vou dizer, industrial, né? Não tem cuidado com o que está sendo feito muitas vezes. Então, eu acho que o vinho natural consegue trazer essas ideias de que tu tá com uma preocupação com o ambiente todo, né? Então, que é, digamos, com a biodinâmica faz, né? Se preocupa com todo o ambiente, com a dinâmica da biodiversidade. Então, eu acho que o vinho natural tende a esse caminho, assim. Eu me preocupo muito com isso. Enfim, eu fico meio sem saber muito o que fazer, porque realmente é difícil, assim. Mas que me parece que quando você conta a sua história com o Diego provando um vinho, esse teu primeiro encanto não é com a filosofia, é com gosto. Com gosto, sim, sim. E qual era a diferença de gosto de um para outro para você? Como é que você descreveria isso? O de gosto, nossa, Sovaco de Gilberto, o sovaco de anjo foi incrível. o nome diz algo sobre o vinho. Não, foi uma mudança muito incrível, porque realmente parecia que eu estava experimentando algo muito vivo, algo muito intenso, que eu nunca tinha bebido num vinho, por exemplo, né? Era algo, Legal. parecia realmente que eu estava com a própria videira ali, vendo todo o momento ali, era muito vivo. Acho que a vida é algo que foi o principal. Assim, a principal ideia que tem do vinho natural pra mim essa é a vida, é algo muito vivo ali. Engraçado, eu sempre pensei na ideia de nudez mais, assim. Eu acho que pelo menos quando eu penso em vinho natural, eu penso na ideia de um corpo nu e com tudo isso, com tudo que isso acarreta, desde defeito Uhum. até verdade. Sim, sim. Pra mim, a ideia do vinho natural é um pouco por esse sentido, assim, tipo, Defeitos, verdades, prazer. eu acho que é um pouco por aí, assim. E aí, a gente pode trazer um gancho aqui de seu como vinhateiro também. Eu não sei exatamente o momento em que você enveredou pro natural, a gente falou disso no nosso podcast, mas assim, foi também gustativo ou foi mais filosófico? Não, foi gustativo, gustativo. Eu sou convencido que nós vendemos, por exemplo, aqui na Casa Vivar, a gente vende também saúde, porque se alimentar bem é ter saúde. Mas
a saúde é um complemento do que a gente vende. Se nós não entregarmos sabor e realização na hora que a pessoa dá a garfada ou dá o gole com a taça, a pessoa não vai querer aquilo de novo, não vai querer Existe repetir, componente de não vai prazer querer importante. voltar. É o componente do prazer, da realização do momento. Então, eu acho, a minha mudança no vinho foi quando eu bebi um vinho que me realizou. Os outros eu gostava, achava que gostava muito. Quando eu bebi, eu disse, para, isso aqui é diferente. E aí disso eu fui avançando e cada vez me encontrando mais nisso. Pensa que no caso do Cooper, o Cooper falou, ele estava fazendo cerveja. Certo. Ele estava fazendo cerveja de fermentação espontânea, ele fez lambique, Fiz também. fez Fez experiências com a alambique. Essa, por exemplo, que eu falei, é uma que tem tapioca colocada junto. Caramba. Cara, então assim, ele estava lidando com coisas que era choque choque completamente fora da padronização de sabores que o mercado todo nos leva. Ele estava fazendo isso na cerveja. Ele pega um vinho que ele nunca tinha bebido, ele tinha bebido os vinhos totalmente padronizados. Ele pega esse vinho que ele cita, que é um vinho totalmente fora da curva. É um vinho com todos os... Alguém hoje pegaria ele, se ele fosse ainda aqui daquela época, pegaria ele e diria, cara, isso aqui tem todos os defeitos num vinho. Isso aqui tem ácido volátil, isso aqui tem brete, isso aqui tem redução, isso aqui... Tá tudo aqui. Só que isso era uma vida que entregava, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque ele é um dos vinhos também que eu bebi nessa minha virada, que é muito marcante, porque ele entregava algo muito diferente. Sim. Então tem que pensar o Cooper como assim, o Cooper não vinha, ele não caiu no sovaco de anjo de um paladar absolutamente padronizado pelo mercado. Claro. Ele estava num outro lugar. Só que ele não tinha encontrado vinhos que conversassem com esse outro lugar, né? Sim, sim. Entendi. Dá pra pegar um gancho pegamos uma filosofia da nudez, né, do nude, disso de se despir um pouco, né, e pensar no vinho, nas lambiques, nessa coisa que é fora do comum, né, pensar numa outra ideia, né, de vinho. Então o sovaco de anjo me trouxe muito isso, esse pensamento de, tipo assim, isso aqui é outro vinho, né. Entendeu? Daí que nasceu muito a outro vinho, né? Pensar que, pô, existe uma coisa que tu bebe e não é vinho. Isso aqui é uma outra coisa, assim. Então... Ou alguns argumentariam isso é vinho, né? Exatamente, exatamente. O Zenker sabe disso, não? O Zenker sabe já. Eu sempre conto isso, eu conto muito pra ele. Porque é incrível, né? Ele tava aqui antes, assim, Claro. é muito legal, assim. Sabe, quando o Cooper foi lançar os vinhos dele, nós fizemos o lançamento da Outro Vinho numa degustação na Casa de Vá, na antiga, ali no nosso barzinho. Na Dinati. E antes dele lançar, ele foi me apresentar. E ele chegou com uma garrafa para me apresentar e eu passei uma vergonha. Eu comentei antes aqui. Ele chega com uma garrafa que nem essa, que ele trouxe aqui hoje, com uma tampa que nem essa. Bom, para mim tudo ok, eu tô acostumado com isso. Vários outros, bom, é um pet nat. Tá, chegou, abriu, não tinha rótulo, abriu, colocou na taça, eu atendendo, correndo de uma mesa para outra, sentei, botei na taça, peguei a taça e disse, esse teu pet nat tá muito bom. E não era um vinho tranquilo, era um vinho sem bolhas. Pinot Maravilha, era um Pinot Noir vinificado em branco. Isso. E, de fato, muito bom. Só que, cara, o que é a indução? A gente olha, era isso aqui, tirou isso aqui, então é pet nat. Botou, achei bom, nem pensei se tinha bolha ou não. Não, total. Vergonha total, eu passei na largada. Já depois já falaram, pô, tá choca, né? Já falaram isso, já falaram. Já falaram isso? Eu imagino. Eu imagino. Mas isso aconteceu hoje comigo, porque eu não sabia que você não fazia pet nat. E como a garrafa tá cega até agora, eu não sei o que é. Quando abriu, eu falei, você trouxe um pet nat? Eu até falei, né? Porque é muito raro da gente ver, primeiro, garrafa de espumante. Tem alguns produtores que usam garrafa de espumante para fazer os vinhos, mas não com tampinha. Com tampinha realmente são pouquíssimos, são pouquíssimos. Então, aproveitando que a gente tá falando da tampinha, você já fez experimento com rolha também? Já fiz com rolha também. E o que você sente de diferença? Assim, eu comprei rolhas que talvez não fossem das melhores qualidades. Eu tive alguns vinhos, eu tive que, enfim, algumas garrafas, eu tive perdas em torno de uns 10%. Por causa da rolha? Por causa da rolha, não era uma rolha muito boa, eu ainda estava começando, enfim, ninguém me ajudou muito nisso. Eu falei, vou comprar do meio termo ali, vou comprar nem o mais caro nem o mais barato. Certo.
E acabou que não foi muito bom, assim. Aí depois eu fui atrás, fiz alguma pesquisa, tem uma universidade na Austrália, fez uma pesquisa de preservação de vinhos, tampinha, a screw cap, Não. a rolha, e o que mais preserva é o screw cap, segundo lugar é a tampinha, e a rolha em terceiro lugar, porque a rolha tem um outro papel, né, que não, no caso dos meus vinhos, não é o que eu tenho interesse no momento, são os vinhos Que tal? eles são jovens, para beber, daqui 5, 6, 7 anos eles vão estar bem, vão estar preservados, né. Eu conversei muito sobre isso com alguns produtores em champanhe, né? Porque o champanhe você naturalmente vai botar a tampa de coroa, depois vai tirar, botar a rolha normal. E nada de degorgement, obviamente. E eles falaram assim que é uma coisa curiosa que alguns tiveram que aprender. Quem queria deixar muito tempo o vinho antes de fazer o degorgement, ou fazer degorgement tardio, já começaram a pensar na possibilidade de botar rolha antes de botar a tampa de coroa, porque a tampa de coroa ela funciona muito bem até um certo período. E aí depois, mesmo que você faça o degorgement tardio, mais de 10 anos com tampa de coroa, realmente ela não aguenta. Ela aguenta muito bem, muito melhor, até um certo período, e aí parece que a pressão meio que dá vazão de uma vez só, Claro. que é muito louco. Mas para quem quer fazer vinhos para serem consumidos mais jovens, Uhum. sem a menor dúvida, Sim. screw cap principalmente, e tampa de coroa, né, tampinha, ajuda muito o vinho porque previne perda, o que é muito louco, né, cara, você para pensar que você planta uma videira que dá uva, que demora 1 ano para dar rendimento, que você tem 1 milhão de escolhas técnicas para fazer, você colhe, vinifica, tá tudo bonito, fermentou, virou vinho, você botou na garrafa e você botou uma rolha de má qualidade e foi tudo pro saco. Isso é inacreditável, né. Esse é o problema, por exemplo, na cerveja, eu poderia fazer cerveja todo mês, né, toda hora. Sim, total. No vinho não, né. Então também tive que mudar um pouco esse pensamento, né, de como lidar com porque só tem uma vez, né, e é isso, eu comecei a fazer vinho, eu não tenho família que faz vinho, como muitos acontece, Uhum. não tenho, então meu conhecimento de vinho era nulo, era simplesmente bebendo vinho e lendo, indo atrás, perguntando para produtor, então é isso que eu fazia, né, que ainda faço até hoje, então Ó, como eu sei que tu tem uma boa referência de vinho e tu disse que começou lá por 18, isso? é, De 18 pra é, cá, tu teve que acelerar o pra consumo ter a litragem que tu tem o hoje. consumo foi forte, é. Trabalho. Eu tenho uma coisa meio muito intensa, tudo que eu faço muito intensamente, então é isso, tipo, vou beber vinho, eu acabo bebendo demais às vezes, mas eu bebo, né. Na cerveja foi a mesma coisa, quando eu comecei a fazer cerveja, bebi, enfim, vou beber todas as cervejas que existem, Uhum. pra Não, realmente aprender, né. eu falo na positiva porque eu sou um cara que tem muito isso. Tu tens a determinação de que tu fazer vinho não é que tu queira fazer igual aos outros, mas é Uhum. importante tu ter a referência dos outros, do que os outros estão fazendo. Sim, sim, sim. É claro que como tu busca fazer um vinho que até o nome diz que é um outro vinho, e não é um outro vinho só o vinho padronizado pelo mercado, mesmo entre os que fazem produção de mínima intervenção, tu busca fazer um pouco diferente, sair do, vamos dizer assim, do mais óbvio. Claro que tu prefere provar aquelas coisas que dialogam com isso que tu faz, né. Claro, claro. E é bacana acompanhar essa tua evolução, porque ela vem de safra a safra. Eu tenho a oportunidade de acompanhar desde a primeira safra e acompanhar muito, porque além de eu ter provado todas as safras, eu provei todas as safras ao longo da evolução delas. Tem alguns vinhos da Outro Vinho que só tem aqui, inclusive, né. É, E muitas primeiras safras tem e que a gente tu vai provando aos poucos, vendo o que evoluiu na garrafa e vendo principalmente essa tua evolução na curva de aprendizado. sim. Como é que tu te enxerga, assim, isso? Tu veio até aqui num caminho, tu tá agora tratando de construir a tua vinícola, que até então tu vinificava em espaço arrendado, que nem o que eu faço na Vivá. Isso. Tu tá tratando de construir a tua vinícola. O que tu enxerga da Outro Vinho daqui para frente? Que tu é um cara que não te move só pelo fato de fazer vinho, né, tu te move por um negócio que é maior, é filosófico, é isso aí que tu falou do mesmo. Como é que tu te enxerga? Quais são os próximos passos do Outro Vinho? O que que tu quer fazer disso? Eu Ou é que nem na cerveja, tu vai ficar um pouquinho fazendo, aí tu vai inventar uma outra coisa daqui a pouco? não, preciso me acalmar agora, preciso me acalmar, a verdade é essa. Não, eu amo muito o que eu faço, os vinhos, eu acho é um mundo incrível, assim. E agora construindo
A gente está construindo uma vinícola em Monte Belo do Sul. E o que eu desejo muito é trabalhar com... Lá, enfim, tu anda na estrada, é vinhedo, 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 né? Então, o que eu pretendo é trabalhar com os agricultores, com os produtores de uva da região. Quero muito trabalhar com eles até para entender, porque é isso lá, dificilmente a gente acha um vinhedo muito antigo na região, né? As grandes vinícolas costumam cortar, assim, depois de 10, 15 anos muda de uva, porque enfim, eles Explica para o fazem... pessoal de casa, porque assim, isso é uma coisa que para nós três é muito claro. Por Uhum. que uma empresa cortaria os vinhedos depois de 10, 15 anos? Boa. É isso, porque digamos que quando o vinhedo é jovem, ainda o rendimento é muito alto, né? Perfeito. Então é uma curva que depois de 10, 15 anos, essa curva começa a mudar, o rendimento começa a cair e a qualidade começa a subir. Exato. E como a grande indústria, enfim, não tem muito interesse em em qualidade, até tem, mas enfim, prefere na quantidade, então acaba induzindo o produtor de uva a trocar, né, um vinhedo jovem. Pro pessoal de casa, eu sempre descrevo isso como pessoas, né? Assim, uma criança e um adolescente tem muito mais energia do que um idoso. Mas o idoso tem sabedoria, tem vivência, que a gente não tem. A gente é jovem. Eu, no caso. E esses dois aqui do meu lado, que são extremamente joviais. Mas é isso. E aí, conforme o tempo vai passando, você tem menos energia, mas você tem mais sabedoria. E com o vinhedo, eu acho que essa sabedoria vem em forma de qualidade, de intensidade, de alocar os recursos naturais da própria videira para as uvas. Ao passo que quando jovem, as videiras dão muito, mas muito pouco. Uma conversa com uma criança de 5 anos não vai ter a profundidade do que com uma pessoa de 50. E com videira é a mesma coisa, mas se você está interessado só em energia, do ponto de vista de quantidade e quanto que aquilo ele pode produzir de volume, a grande indústria, em geral, vai realmente priorizar vinhas É. mais jovens, né? É uma tarefa difícil, assim, na região ali da serra, não é fácil, assim, porque realmente domina muito, né, as grandes vinícolas, assim, mas é algo que eu desejo fazer estando lá, assim, trabalhar e continuar buscando sempre fazer vinhos diferentes. Outro vinho, né, muito a minha ideia, o nome vem muito daí, né, a garrafa sempre é transparente, é a tampinha, então a ideia é dizer que existe um outro vinho, que é diferente do que a gente está acostumado, então por isso que tem essa confusão da tampinha, né, que dá essa bagunça, justamente é proposital, né, é para bagunçar um pouco mesmo. Mas fala do caldo aqui, ó. O que é o caldo diferente para ti do vinho? Quando tu diz que é para ser um vinho diferente, é para ser o que é esse diferente? É um pouquinho, é como tu falou, né, Sem apresentação, pensa assim, como se fosse a cega. Que nem nós estamos bebendo aqui às cegas. A gente pega o vinho e leva no nariz. Botamos na boca. O que tu quer entregar disso dizendo que é diferente? E eu já ajudo porque eu já dou um pouco de sequência porque eu entre aspas, sei um pouco da resposta. O, isso te leva a usar técnicas de vinificação que nem os produtores, esses de mínima intervenção, acabam usando. Tu está inventando algumas coisas, inclusive, com teu lado criativo. Noturno foi um caso desses, que saiu um vinho, ou de fato um outro vinho. É um vinho bem, digamos, importante para mim, assim, um noturno, porque é um vinho de Cabernet Sauvignon, é uma uva, normalmente as pessoas não gostam, na verdade, assim, na tradição as pessoas gostam, no mundo natural as pessoas olham meio torto. Eu nunca gostei de Cabernet Sauvignon, mas eu sempre fiz Cabernet Sauvignon desde a minha primeira safra, porque eu sempre pensei, é possível fazer um bom Cabernet Sauvignon. Não é porque a uva é assim o vinho que eu tomava lá quando era pequeno, 92, lá um Cabernet Sauvignon que não é por isso que não dá para fazer um bom vinho. Então eu sempre procurei experimentação, fazer coisas novas. Até acho que no noturno foi um dos grandes vinhos que eu consegui fazer. Eu fiz 3 vinificações do mesmo vinho, né? Eu peguei, enfim, eu não sei se a gente quer ficar falando de técnica aqui. Não, mas é bom, é legal. É legal, Bia. E cada vez que você pontuar alguma coisa de técnica,
E aí a gente pode quebrar isso, que é mais um conceito pro pessoal de casa. Então, fiz Três indicações da mesma uva. 3 indicações da mesma uva. A uva chegou para mim, são uvas de Caçapava do Sul, são uvas orgânicas, os De Então, Lucas. já podemos quebrar isso aí. Tá? Quando você fala que você faz 3 vinificações da mesma uva, Uhum, o que isso quer dizer para o pessoal de casa? Você recebeu um lote de uvas. isso. E aí? Recebi o lote de uva e a partir desse lote, que era 2 toneladas, eu pensei em fazer 3 vinificações diferentes. Separei e dividi um terço, um terço, um terço, tá? O primeiro terço eu peguei e fiz uma prensagem direta, como se faz com uva branca normalmente. Peguei as uvas com o cacho inteiro e deixei prensando por 24 horas, dentro de um espaço refrigerado. Tá. Numa prensa de torque, tá? Então eu fiz isso lentamente durante 24 horas, ia lá um pouquinho, prensava, ou seja, a uva acaba oxidando um pouco ali, o mosto fica levemente oxidado, isso tudo dentro do ambiente controlado, que eu acho que é o mais importante, é um ambiente frio, né? No outro um terço, eu fiz a mesma coisa, prensa direta, só que por 48 horas. Entendi. Então, oxidou um pouquinho mais. Um pouquinho mais, só que era numa prensa pneumática. Então ela tinha um pouquinho menos de contato com oxigênio. Entendi. Mas, então, por isso um pouquinho maior o tempo. Entendi. E o outro um terço eu desengacei a mão e deixei macerando com todo o suco dessas prensas. Tá. O que significa desengaçar a mão? Desengaçar a mão é pegar a uva com o cacho e tem, enfim, tem uma tela que tu vai com a mão desengaçando e vai caindo os cachos e o engaço fica fora, tu despreza o engaço. Ok, aula de vinificação aí pra você. Então, é isso, assim, é super trabalhoso. Isso aí foi um vinho muito, muito trabalhoso. Tanto é que eu nunca mais fiz. Não, mas pensa assim, ó, mas vale a pena fazer de novo. Tu pensa assim, ó, ele pegou 2 vinhos, ele pegou 3, dividiu em 3 partes. 3 partes. 2 partes ele gerou mosto delas sem a casca. Assim, Na outra parte, ele estava com a casca sem engaço. isso. Ele juntou essas 3 e elas cofermentaram. Por 10 dias. E Esse é o noturno. é interessante pensar porque, assim, Isso é Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Tá. Normalmente, o que se faz? Se faz ao contrário, se tem mais sólido do que líquido na fermentação. E esse vinho é justamente o contrário. Ele tem mais líquido do que sólido. Então, a ideia era justamente fazer um vinho com um certo peso, leve, e um vinho super glu-glu, assim. Mas um pouco complexo, né? Porque, enfim, tem ali a oxidação do mosto, tem um pouquinho da maceração. Então, a ideia foi essa. É um vinho que acho que traduz bem também a ideia do outro vinho, assim, né? De fazer do Cabernet Sauvignon, que é uma uva que a gente tem como pesada, né? Que vai em madeira, enfim, fazer um vinho mais leve, mais tranquilo de beber, assim. Mas isso é verdade para todos os seus cuveiros? Assim, você tem esse nível de detalhe, de técnica de vinificação em todos os seus cuveiros ou isso foi uma coisa que aconteceu? Não é todos. Foi alguns sim, outros mais. Depende muito, assim, tipo, Depende de quê? a ideia depende de se eu posso ou não. Como assim, eu arrendo o local, tem coisas que eu não posso fazer hoje em dia que eu quero fazer, mas não consigo, porque o lugar não me permite. Tá. Quando eu tiver meu espaço, a minha ideia é que esse tipo de vinificação super trabalhosa seja algo mais comum para mim, que eu gosto de fazer, porque eu acho que é mais ou menos o caminho que eu quero fazer. É pegar um vinho tinto e ele é um vinho tinto mais leve do que a gente está acostumado. Você acha que agrega para o produto final? É o que eu gosto. Tá. Eu Para você já é agregador. Sim. Ao mesmo tempo, fazer um vinho branco um pouquinho mais pesado. Entendi. Né? É que pensa assim, ó, o Cooper não se movimenta por fazer vinho em grande volume, portanto, entrar em algo que tenha um mercado estabelecido. Ele pensa em fazer um vinho totalmente autoral dele, em que o atrativo para quem vai beber seja justamente se realizar por essa autoralidade. Então, eu estou pensando agora, nunca falei isso contigo, mas o que me parece é que o mesmo que te causou o sovaco de anjo, tu espera que os teus vinhos causem nas pessoas que vão beber. Sim, eu acho que sim. E eu acho que vem um pouco do nome também, outro vinho, né? Porque isso, eu quero que a pessoa beba e diga,
que tem uma relação tipo que eu tive quando bebi Subaco de Anjo. Não, isso aqui não é vinho, né? Eu gostaria que Tem a com, diferença de fazer. com alguns vinhos, não com todos os meus vinhos, acho que isso pode acontecer. A pessoa bebe e diz, meu Deus, isso aqui é muito diferente, né? Eu acho que o Noturno é um caso, assim, que a pessoa bebe e diz, não é Cabernet Sauvignon, né? Entendi. Mas hoje você tá em vias de ter a sua vinícola. Sim, Que aliás, isso é um conceito que aliás, tem muita gente que confunde isso. Vinícola é onde você vinifica, tá? Então, onde você tem uva plantada é vinhedo. Então existe essa diferenciação, porque tem muita gente que confunde isso. Se você tem vinhedo, você tem uva plantada. Não significa que você faz vinho. Se você tem uma vinícola, significa que você faz vinho e não necessariamente você tem uva plantada, tá? Então, nesse caso, hoje você não tem nenhum nem outro. exato. Você está em vias de ter a sua vinícola, Isso, o que significa que tanto agora quanto daqui a pouco você vai continuar comprando uva. exato. Como é que é o processo de escolha de quem você compra uva? Isso não é muito fácil, assim, normalmente eu visito o produtor, converso, vejo como ele trata as uvas, e aqui no sul é bem delicado, assim, as pessoas usam muitos defensivos, né. É curioso, né, que no sul é muito complicado e provavelmente eu vou fazer o argumento que no sul é o melhor do Brasil. Não, com certeza, é, pode ser, mas eu sei que tem lá uma produtora no Vale do São Francisco que ela não usa nada, Nada, nada. nada. Legal. É a Tem biodinâmica. um também na Serra da Mantiqueira, É verdade. São Paulo, que também não usa nada. Mas assim, são as exceções das exceções. O que o Thomas diz é bem real, assim, a gente critica que os produtores daqui não buscam ter uma produção pura de fruta, mas ainda assim os daqui usam menos do que o que está acontecendo no centro do país, ali no Nordeste. Lá eles estão usando mais do que aqui. Sim. Menos fungicida, porque lá fungo vai entrar menos, porque não tem a umidade e mais seco, aqui acho mais seco, né? Mas muito mais outras coisas para conseguir fazer, dupla poda, colheita invertida, dupla colheita, aquelas coisas todas que estão fazendo aí. Sim. E mesmo lá tem exemplos de que é possível. Claro. Imagina aqui. Não, eu acho que tudo é possível. É muito trabalho, mas tudo é possível, eu acho, assim, eu acho que a gente tá num lugar que, assim, sendo bem sincero, não é o lugar para fazer uva, fazer vinho. É um lugar muito, chove muito, Isso tu fala da Serra Gaúcha, Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, aqui no entorno ali. chove, no Rio Grande do Sul inteiro chove Você acha que muito. não é lugar para fazer vinho ou não é lugar para fazer um tipo de vinho? E eu tô falando com uma pessoa que não faz vinho, mas assim, pelo que eu entendo quimicamente falando, eu sou bacharel de ciências ambientais, e quando eu penso nisso, eu penso em que, por exemplo, uvas que são colhidas um pouco mais cedo, talvez antes do período mais chuva, porque o problema é que chove perto da colheita, né? Chove muito em muito. Chove muito em vários momentos, mas assim, Isso. tem muita gente que faz o argumento, e eu não tô defendendo não, queria saber a sua opinião. Uhum. Tem muita gente que faz o argumento que o motivo pelo qual a gente faz, aspas, bons espumantes e tem mais dificuldade nos tintos, e aqui aspas, eu estou falando o que é dito, é justamente porque você tem uma uva que é colhida mais cedo, que com mais acidez, que é a uva que normalmente é usada para fazer espumante, ao passo que quando a gente fala de tintos, você pega muitas vezes chuva perto da colheita ali, e na hora do amadurecimento, com esse tanto de chuva, você tem mais dificuldade de fazer tintos. Você como vinhateiro, essa também é a leitura de vocês dois ou não? Eu acho que sim, eu acho que dá para fazer excelentes vinhos. Tintos. Tintos, acho que dá Tá. para fazer, brancos também, acho que tudo é possível, sendo bem feito, saber. Assim, tem vários exemplos, a gente tem exemplos de grandes vinhos tintos aqui. Tem exemplos, a gente, enfim, dá para enumerar vários aqui. Então, eu acho que é possível, só é difícil, porque a uva depende muito do clima, e então o clima às vezes não ajuda nem um pouco aqui, né? Chove muito, uma geada, tem muita perda de uva. Eu me pergunto isso porque os produtores que eu mais admiro no Brasil, vídeos que estão sentados, vão sentar na cadeira que você tá, pouquíssimos fazem espumante. Então, para mim é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo em que eu entendo a ciência por trás do argumento que eu acabei de fazer, que não é um argumento meu, mas é um argumento que você escuta por aí, e é um argumento científico técnico e que tem base,
você pega as pessoas que vão sentar nessa cadeira, que na minha opinião produzem os vinhos mais interessantes do Brasil, a grande maioria não faz espumante. Você não faz, você não faz. O Marco Daniele que sentou aqui não faz, o Serena que vai sentar não faz. Tem vários que não fazem. Vamos lá. Daí o que eu conheço. Então, o Marco Daniele faz espumante. De vez Faz? em quando. Faz. Eu nunca provei um. Ele faz de vez em quando. eu não Ele sei. não vende. Por quê? Tá. Porque dá trabalho. Então ele faz Entendi. pra ele beber e beber com algumas pessoas. Isso aqui é fofoca interna aqui. No meu batar mancha DRC, você tem que ir lá pra provar. E pra quem tiver a oportunidade, é um espumante fantástico. Que legal. Fantástico. Eu não fiz espumante ainda, pelo mesmo motivo que o Cooper fala das dificuldades que tem de vinificar no lugar que não é seu. Entendi. Fazer espumante tendo hora para entrar e sair da cantina é impensável, né? Não dá. É impensável. O espumante é detalhe de horas ali para resolver. Às vezes vai ter que engarrafar ali às 13h30 da manhã. Sim. Se tu vai medindo a densidade baixando, é hora de botar para dentro da garrafa. Exato. Então quando chega perto ali da hora é o detalhe. Às vezes questão de 2, 3 horas mudou a densidade e tu não faz o que tu queria. Então eu quero fazer espumante. Eu acho que o Cooper já se aventura bastante que ele faz vinho laranja. Eu quero fazer vinho laranja. Não me aventurei em fazer vinho laranja ainda antes de ser no meu lugar também. O que você quer dizer com mudou a densidade? Densidade é a medida do mosto. Pega o mosto que está fermentando, pega o mosto e mede, é um aparelho, um densímetro que coloca dentro dele. Basicamente, ele vai me dizer o quanto ainda tem de açúcar no mosto para ser transformado em álcool. Perfeito. Para o espumante, isso é muito importante porque eu preciso engarrafar ele para fazer espumante método ancestral, totalmente natural. Eu tenho que engarrafar ele enquanto ele ainda está fermentando. Perfeito. Ele tem que ter açúcar ali dentro para que a levedura tenha alimento para que ela gere o gás carbônico que vai transformar ele de um vinho tranquilo em espumante. Perfeito. Então, tu usa a densidade para decidir a hora que coloca dentro. Vamos dizer, eu quero uma carbonatação média, eu vou botar com 1004 ele dentro da garrafa de densidade. Não. Ele vai baixando a densidade. Quando chega ali no meu medir, cheguei ali às 5 da tarde e medir, ele tá com 1005. Cara, eu vou ficar plantado, pronto para engarrafar até ele bater 1004. Quando ele bater 1004 eu engarrafo. Isso pode ser às 3 da manhã. Ou pode ser a 1. Eu já engarrafei com Vivente lá em 2018, 2019, às 3 da manhã. Te engarrafou. Então você fica literalmente ali quase um plantão. É um plantão. Plantado. Deixa tudo pronto para engarrafar, tudo pronto e vai ali, mede. E às vezes tu não tem os equipamentos, por exemplo, o Vivente, no caso, o Vinhos do Tempo também, eles levam o mosto para análise química para ver, ainda faltam X. Daí eles pensam, tá, 1 hora atrás tinha tal. Então eles têm que sair de cidade para medir direitinho. Eles não usam decímetro, eles usam algo mais preciso, assim. Então é mais complicado, assim. Imagina, 40 minutos de viagem, ida e 40 volta, para saber se daqui 1 hora tu vai engarrafar ou não. Então é super difícil, assim, de fazer. Eu não me aventurei exatamente por isso. Não tenho meu espaço, assim. Mas em casa vai, né? Eu espero que sim. Claro. Eu não sabia disso. Então o argumento que vocês estão fazendo, na verdade, é que tem vários produtores excepcionais no Brasil que não fazem espumante por causa dessa dificuldade prática. Alguns não querem também. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Entendi. Cara, que curioso. Mas isso é uma coisa que você almeja na Cantina Nova? Claro. Eu acho que tem 2 pontos legais, assim, do espumante, que ele dá muito trabalho, mas tem 2 coisas legais que o público pede muito, as pessoas pedem muito espumante. Com certeza. E tu acaba fazendo uma venda antes do vinho, né? O vinho demora mais a ficar pronto. O espumante, então digamos que a tua safra é ali... Espumante do método ancestral, né? Espumante do método ancestral, um petinat ali, tu faz em janeiro, fevereiro. Aí vai depender muito do que tu almeja, né? Mas normalmente tu quer um petinat mais fresco, cara, lá por agosto, setembro tu tá lançando ele, mais ou menos. Entendeu? Então tu já começa... Você consegue fazer, tipo, aspas, 2 vendas diferentes de 2... Entendi. Ajuda a dar giro para entrar na própria safra, para fazer o teu engarrafamento do tranquilo. Exatamente. Do ponto de vista de fluxo financeiro dentro do projeto, é uma alternativa para dar o giro que precisa. Não, faz total sentido. Mas aí, cara, mudando de... Quer dizer, voltando para um tema que a gente conversou lá no começo, mas
eu tenho uma ligação muito forte com música. Meu pai era gaitista, eu toquei vários anos, toco bateria. Quem me segue no Instagram me vê tocando piano, violão, enfim, hoje bateria menos quando eu tenho em casa. Mas uma coisa que pra mim acompanha muito o vinho é a música. E os lugares que eu mais gosto de frequentar, seja aqui, seja a própria Enoteca em São Paulo, é, enfim, seja onde for, saída de emergência, Beverino, enfim. São lugares em que a música tá sempre presente, acho que a música ela agrega muito, e quando você visita produtores ao redor do mundo, você vê vários deles com música dentro da vinícola. Sim. O Lassagne, por exemplo, que é um cara que eu pude visitar e adoro os vinhos. O Lassagne é obcecado por música, ele tem um saxo e um piano dentro de casa, tem uma coleção de vinil bizarra, toca música para os vinhedos, assim, é um cara realmente diferente. Quando você está fazendo vinho, qual é a relação da música com os vinhos que você está fazendo, seja durante a vinificação, seja quando você está pensando no vinho? Isso tem alguma relação para você ou não? Não, tem total, assim. Na verdade, qualquer coisa que eu faça na minha vida, isso sempre foi, eu faço com música. Então, faço vinho, tô ouvindo música, tô pensando no vinho, eu tô ouvindo música. E então, pra mim é total ligado, assim, eu meio que me movo a música, assim. Você tem algum estilo que você gosta muito de ouvir, ou você é um cara bem eclético? E normalmente as pessoas que são muito envolvidas com música acabam sendo bem ecléticas, mesmo que você sou bem toque clichês, eclético, né? assim. Não, eu sou bem eclético, assim, eu escuto de tudo, assim. De noise a música clássica, enfim, é bem eclético mesmo. Até uma coisa curiosa que a gente, todas as garrafas da Outro Vinho, elas vão com um papelzinho, que tem, se quiser ali, Cris, dá pra até mostrar. Se bem que daí vai dizer qual que é a uva, né? Todo a garrafinha tem um papelzinho explicando o vinho, tem a análise química do vinho, os dados químicos, e também tem uma playlist do que a gente ouviu durante o ano, assim. Que, aliás, é uma coisa que vocês dois têm em comum, né? No seu caso, você pede pra alguém que é importante pra você e que tem relação com música fazer uma playlist. Você é a playlist que você usa pra fazer. É a Exatamente. playlist que embalou a safra. Normalmente sim, ao longo do tempo, do ano, assim, a gente bota... É curioso como a gente consegue ver isso assim, hoje em dia a gente tem a newsletter do jovem, né? Que é uma vez por semana eu boto ali o vinho que foi destaque naquela semana, as novidades da semana, o que vai acontecer, etc. E a música que pra mim foi a música da semana. Que é a música que quando eu penso naquela semana, hoje em dia, trabalhando infinitamente, sempre tem uma música que foi a música que me acompanhou ao longo da semana. E é uma newsletter de vinho. Mas é muito louco, porque não existe wine bar no mundo que não toca música. Claro. Não, na verdade, assim, qualquer lugar que a gente vai, a gente ouve música, né? Mesmo se a gente tá na rua, enfim, a gente consegue ver a música do mundo mesmo, né? A gente tava almoçando aqui, tinha o cara aqui fazendo, porra, daqui a pouco outro passando, uma borboleta, uma abelha aqui, tudo acaba se tornando música, né? Diferente, mas, né? É um mundo que se move por som e música, assim. Nós fizemos aqui esse ano, fizemos dois momentos já, queremos reproduzir outros. Tem um pessoal que toca jazz, canta e toca. Nós fizemos uma noite aqui na casa em que nós tínhamos uma degustação guiada. E a degustação não era só vinho e comida, era vinho, comida e música. Então a gente explicava para as pessoas como era, distribuía na frente das pessoas uma taça para cada um, uma bocada para cada um pequeno acepip e tocava a música. E aí a ideia era que durante a música, eles cantando, fazendo show, as pessoas provassem o vinho. Depois parava, o vinho era servido às cegas, eu apresentava que vinho era e explicava por que nós escolhemos aquele vinho para aquela música. Sim. E cara, surpreendente, porque ver a reação das pessoas que elas beberam o vinho, pensaram na música e tudo. Tem algumas que não é tão óbvio. A gente botava uma não muito óbvia, mas óbvia. Uma segunda muito óbvia. Então na primeira o pessoal, quando falava, o pessoal percebiam isso. Então isso de não só tornar o momento que a gente está bebendo melhor, porque tem uma música que dialoga com aquilo que está dentro da taça, mas também influenciar o momento em que está fazendo. Porque fazer isso aqui, claro que é diferente, mas não é tão diferente assim de fazer uma comida na cozinha. Sim. Cara, se a pessoa entra para fazer a comida num dia estressante, com raiva, com ódio de alguém,
com uma música, sei lá, que não é pra cima, que não é pra ser... A comida vai sair de um jeito, por mais que a pessoa seja um bom cozinheiro, cozinheira. Se tá num outro momento, vai sair de outro jeito. E, portanto, eu sempre achei muito legal essa de vocês terem a trilha que embalou a safra de vocês. Que aí a gente bebe, não é específico de cada vinho, mas bebe o vinho e bota pra ouvir, que parece que surge uma relação ali, Sim. e a gente entende um pouquinho do que vocês estavam vivendo no momento. Isso é por cuvê ou é por safra? Por safra. É por safra. Então é a mesma playlist para todos os vinhos. Isso é bem interessante, assim, de pensar, porque na teoria a safra é uma, mas claro que existe diferença entre uma cuvê e outra, mas me parece que é mais sobre o estado de espírito de vocês do que da safra em si. Exatamente. A gente pega a playlist de 2022, ela é bem deprimente, assim, porque era um ano meio deprimente pra nós, assim. 22? Por diversos motivos, que nem lembro agora, mas, né, trouxe na música, assim, essa parte meio deprimente. Nos vinhos até nem tanto, né? Nos vinhos meio alegre em 2022, então também... Porque é isso, né? O ser humano é movido por emoções e sensações, né? Então tudo que o vinho causa uma sensação, a música causa outra sensação, então os dois juntos, elas ajudam, né? O espírito humano, assim. Você começou a verificar em 18, foi isso? 20. Em 20. Primeiro é 20. E de 20 pra cá, isso é uma pergunta, e aí trazendo até um gancho do que o Marco fez no primeiro episódio aqui, que foi um episódio que ele falou, ele tem uma tese que eu nunca tinha... Quer dizer, eu já tinha ouvido de variações dessa tese, mas o jeito que ele postulou essa questão para mim foi muito interessante. Que foi que ele acha que, na verdade, os vinhos, eles mudam um pouco, eles se mexem um pouco, e o que muda mais somos nós na degustação. E eu fico pensando nisso em relação à música, mas aí trazendo também uma conexão com você como vinhateiro. Eu escuto várias músicas que eu escutava há 2, 3, 4 anos atrás, porém com um sentido diferente. Eu tenho talvez uma compreensão um pouco mais profunda daquela música, Sim. mas a música sempre esteve lá. Na verdade, a minha abordagem para aquela música que muda. Você acha que como viticultor, você... Como produtor, como produtor de vinho, como vinicultor, você evoluiu e mudou, ou você acha que é só uma questão do momento de vida que você tá que influencia seus vinhos? Olha, difícil responder, assim, eu acho que um pouco de cada coisa, assim, eu acho que... Porque a tua primeira safra é safra pandêmica. a safra pandêmica, exatamente. Então, assim... Exatamente. Vamos mostrar pra aí. Você em 4 anos teve uma safra pandêmica, uma safra de alagamento. Não, fazer vinho realmente não faz sentido, mas então... não, eu acho que tem uma evolução, porque acontece, assim, meu conhecimento de fazer vinho vem da cerveja, né? Então, eu mais ou menos penso que os inimigos de um são os inimigos do mesmo, assim, oxigênio, temperatura, controle, né? Então, eu penso que eu acabo evoluindo um pouco como produtor de vinho, porque acabo vendo que as falhas anteriores, né? Por isso que eu acho que falhar é algo muito importante, porque o momento é um aprendizado muito grande, né? Sempre falhar. Então eu acho que sempre há uma evolução como vinhateiro, como produtor de vinho e também como bebedouro. Eu acho que essas coisas estão juntas, assim. Então eu acho que um pouco, tu me perguntou, um pouco de cada, assim, os vinhos acabam evoluindo também e o produtor e o próprio gosto também, acho que o mundo... Como é que você acha que o seu gosto mudou nos últimos 4 anos? Meu gosto, eu acho que mudou bastante, vou te dizer. Porque no início, assim, 4 anos atrás, eu procurava algo muito, muito diferente. Procurava um outro vinho mesmo, vamos lá, por exemplo, os vinhos do Anders, do Frederick Steen. Eu sempre gostei, é algo que sempre foi, digamos, onde eu queria chegar, assim, como vinho. Algo muito diferente, são vinhos muito diferentes. Eu tomei já uns 5, 6, não tomei muito não. Mas são vinhos muito diferentes do que eu já sempre tomei. Eles chocam, né? Tu queria chocar. Então tu toma esse negócio, meu Deus, o primeiro vinho que eu tomei dele, eu nem me lembro o que era, um Syrah, era uma borracha pura, assim, com fruta, era uma coisa muito louca. E
assim, bem fora, assim, da curva, alguns né, chamar de defeito, ele não vai gostar muito, né, mas... Porque Não, mas é defeito, mas é que eu acho que ele é um cara, na verdade, eu não sei, cara, assim, eu conheci ele, eu converso bastante com ele, na verdade, no Instagram, eu conheci ele no Jurrar, já bateu bastante papo, eu fiz um jantar dele, era ele e Sage, que são dois dos caras mais disruptivos do mundo do vinho. Aí eu já tive o privilégio de provar o vinho dele no último ano, na verdade, foi quando eu provei pela primeira vez, mas no último ano eu devo ter bebido umas 20 garrafas. Então, assim, não é pouca coisa se você parar pra pensar num período de menos de um ano. Acho que eu diria, a primeira vez que eu provei deve ser uns 9 meses, no comecinho desse ano. Não, e de um plantel que é pouco acessível. Não é muito pouco, porque virou um puto de unicórnio, a produção é pequena, mas é engraçado, porque quando você fala isso, eu acho que, quando você fala ele ficaria bravo, eu acho que ele nem consegue entrar dentro da nossa categorização quadrada de defeito ou não defeito. Sim. Eu acho que o troço dele é muito além, e o livro dele que eu li, Sim, sim. aqui, o nome do livro é Poetry is Growing in Our Garden, né? Tipo, poesia está crescendo no nosso jardim. Eu acho que a ideia da categorização de vinho sem defeito, vinho com defeito, é tão redutiva Claro. para um cara como o Steen, e de novo, não estou defendendo vinho com defeito ou não, não é sobre isso. Sim. Mas é que eu acho que dentro dos parâmetros filosóficos que ele mesmo estipula para o que é vinho, isso não chega nem, assim, não toca nem na superfície, sabe? Sim. Eu acho que é um pouco por aí. E os vinhos dele eu acho que refletem um pouco disso, assim. Eu já provei vinhos dele que para mim foram emocionantes, encantadores, mágicos, que fez bebedor de vinho tradicional pirar na mesa. Já bebi vinhos dele que na minha concepção de vinho eram quase imbebíveis, assim. Sim. Já bebi vinho dele que precisava de muito cuidado, muito afeto. Vinho que precisava ser bebido um dia depois, ou que precisava ser radicalmente decantado, ou que precisava de comida, que inclusive é uma coisa que ele defende muito nos vinhos dele. Então, assim, eu acho que é isso, é um outro vinho no sentido de, é uma abordagem que é tão radical que é muito difícil da pessoa comum Sim. entender. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Mas tu disse que tu começou nessa e que tu veio mudando. Não, eu tenho pensado... Entrei numa... Não, mas é isso aí. Não, porque eu comecei muito... Nos leva para abrir esse vinho aqui e conversar sobre ele, inclusive. Eu comecei... Pouco exemplo de... eu comecei muito nessa pegada bem... Eu chamo de experimental, né? De um vinho bem mais experimental, porque tu toma ele, um vinho do ano, tu às vezes não consegue ter referência de saber o que é aquele vinho, assim, a cega. Porque é um vinho muito diferente. Ele faz, inclusive, alguns blends, né? Faz fermentações que realmente... E eu comecei muito nessa pegada de pensar a produzir assim. E fui me encantando com alguns vinhos um pouco mais sérios, mais, digamos, enfim, característicos. Entrou pra Borgonha, começou a tomar mais Borgonha, mas... Embora dentro da Borgonha eu gosto de uns Borgonhas ok, mas... mais disruptivos, digamos assim, né? Mais a minha praia. Mas me interessa também esses dois mundos e eu como produtor eu tenho que também entender a produção de um e a produção de outro, né? Esse ano eu fiz um investimento em barrica, eu penso, Legal. preciso aprender a botar os vinhos em barrica e ver o que dali eu vou tirar, entendeu? Eu preciso conhecer isso também, entendeu? Então não é só dessa experimentação do Andres que eu penso, assim, também eu quero um pouquinho do outro lado. Eu queria quebrar um protocolo aqui, coisa que nunca foi feita nesse podcast, mas a gente está aqui para viver o momento. Sempre que eu tenho a oportunidade de vir para Porto Alegre, e eu venho com frequência, mas por conta da tragédia eu acabei ficando um tempo sem vir. Uma das pessoas que eu mais gosto de beber vinho nesse mundo é o Cris sabe disso. Eu sempre tento trazer vinhos, o que você chamaria de outro vinho. E eu trouxe um outro vinho hoje. Que eu tava pensando em abrir mais tarde, mas eu acho que não existe momento melhor do que o agora, visto a conversa que a gente está tendo. Então eu vou quebrar um protocolo aqui, a gente vai continuar o episódio, vocês vão continuar o episódio, e eu vou abrir um vinho pra gente. Quebrando o protocolo. Aí, cegas. Então, por favor, continue. Eu preciso de 1 minuto. E pra você que tá se questionando qual é a taça que tá sendo usada aqui no podcast do Jovem, você já sabe que a Tanino Glass é apoiadora aqui do canal e patrocina o podcast do Jovem. Tu viu que ele foi eu já tava querendo trazer o teu vinho aqui pra gente conversar sobre ele, mas Sim. Esse não faz sentido conversarmos nós dois, porque é um vinho que eu conheço,
E, portanto, esse vai ficar para ele o tratar, descrever, enfim, e ver para onde leva. E essa dele aqui é uma jogada para nos fazer passar vergonha aqui na gravação, porque a cega sempre é uma dificuldade. Quando soma o às cegas com algo que é fora da curva, aí é... Só que, claro, passar vergonha é uma brincadeira nossa, né? Porque o importante não é acertar qual é o vinho ou acertar qual é a uva. O importante nisso aqui é acertar o descritivo, é perceber o que o vinho te entrega. Então é pegar o vinho e dizer, aqui tem essas notas, remete a isso, gera essa sensação. Sim. Isso é o que mais importa. A sequência disso é um negócio mais quase papo nerd de quem quer ficar Sim. cravando, que é possível em alguns vinhos chegar perto, mas nesses que são fora da curva, como os que tu faz, por exemplo. Obrigado. O que tu faz é um exercício que é quase impossível, né? Alguém acerta Cabernet Sauvignon no Não, turno? nunca. Nos rosés? Não. Nunca acertar. Nunca testei muito também, mas difícil. Não, mas eu testo até bastante aqui. Não. É difícil, né? Não tem como acertar. É uma outra expressão da uva que nós não estamos acostumados a enxergar, né? É o que eu gosto, na verdade, é muito isso, né? Tipo, por isso que o nome é outro vinho, né? Mais uma vez voltando pra isso, é porque é isso, tu pega um vinho que não te remete a nada do que tu já tá acostumado. E eu acho isso incrível, essa possibilidade do vinho, né? As notas exóticas. É uma experimentação muito interessante, né, de fazer. Eu gosto. É um experimentalismo, né? É como, enfim, na música também tu acaba, né, fazendo muitas experimentações, no free jazz, enfim, e no vinho também é possível tu fazer uma torção diferente no Cabernet Sauvignon, né, enfim. Só o vinho uma vez por ano, né? O problema mais é esse. E a gente Já pode fazer várias por dia. É difícil, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, o Chardonnay, o vinho laranja é um pouco isso, né? Que se tu faz um vinho laranja de 5 dias de maceração, um vinho laranja de 10 dias, 20 dias, são completamente diferente um do outro, né? E tu vai dizer, esse aqui é o Chardonnay. Cara, até pode dizer algum, mas daqui a pouco, de uns 300 dias de maceração, tu não tem mais o perfil da uva ali, né? É outra coisa, tem um outro vinho, né? Então, e eu acho isso incrível, essa possibilidade, né? De sair um pouco da caixa, pra mim é incrível, assim. Sabe que claro, além do vinho ser bom, tá? De ser agradável de beber. Mas uma das principais coisas que desperta a atenção no teu vinho, e eu vejo isso aqui por conta da Casa Vivada, as pessoas que chegam e não conhecem, não sabem o que é e olham na prateleira, são os rótulos, que são rótulos muito bem pensados e também inusitados. Sim. Soma no rótulo o nome do vinho, que tem vários ali que tem uns nomes que a gente não consegue escrever na carta, de tão comprido que é o nome, não serve na carta de vinho. Sim. Mas soma isso à experiência que ele entrega. Então, quando a gente pega, esse aqui é diferente o rótulo, tudo apresenta e fala, e isso é uma coisa que para ti te realiza fazer, e para nós é muito importante, porque nos possibilita ter essa leque também para, ao invés de, por mais que vinho natural é por aqui, não, cara, vinho natural é por aqui. Sim. É justamente isso aqui. E tu fazer isso aqui no Brasil nos dá a condição de apresentar isso aqui no Brasil, porque no Brasil a maioria não faz com esse nível de experimentação que tu faz. Fora daqui tem, vocês citaram alguns, tem vários outros produtores que a gente pode citar. Sim. Tá, mas são vinhos bem nichados, é difícil trazer para cá e ter para apresentar. É difícil. Então os teus vinhos cumprem um papel aqui dentro da Casa Vivaca muito importante. Muito importante, que é de dar abrir, né? Que bom. Em vez de afunilar. Quando a gente começou, a ideia foi bem essa, né? Tipo, a garrafa transparente, porque a gente quer ser transparente com quem tá bebendo, então tem todas as informações. A gente quer convidar artistas para fazer os rótulos, né? Então, cada vinho é um rótulo diferente, é um artista diferente que a gente convida, e a gente sempre deixa o artista fazer, cara, o vinho é assim, faz o que tu quiser, entendeu? Não tem muito briefing, não tem muito nada, assim, o artista é bem livre. Então, é um pouco isso, assim, faz parte do que a gente pensa na nossa vida também um pouco no vinho, né?
Então, é isso. E os nomes também, alguns nomes são nomes de músicas, outros são nomes de livros, então a gente faz uma homenagem também ao que a gente gosta, né? Em 2023, toda safra é uma safra literária, então são todos livros que a gente gosta muito e tem alguma relação, assim. Pouco isso. Bacana. O que é o Esperando Pinot? Esperando Pinot, na verdade, é uma brincadeira com Esperando Godot, um livro, uma peça de teatro do Beckett, né? Então é isso, a gente fez nossa brincadeira Esperando Pinot, porque, enfim, também é um pouco a pessoa vai tomar achando que vai tomar um Pinot Noir e às vezes é um... Eu diz às vezes quando tu bebe ele, tu encontra Pinot Noir nele? Não, na verdade não muito, assim, que é um pouco também do Pinot Maravilha, né, da primeira safra tu toma esperando que seja o Pinot e não é, né, e é muito curioso, né, porque esse, por exemplo, o Pinot Maravilha é um vinho que já recebeu críticas por não ter Pinot Noir no vinho, né, que, enfim, para mim é uma crítica positiva, mas para quem, algumas pessoas acham que é negativo, mas eu acho que é positivo, né, tu tomar um Pinot que não é um Pinot Noir e ser gostoso também, né? Aí se a pessoa gostou ou não é outra coisa, mas enfim, é possível fazer um outro Pinot Noir, né? Eu acho um pouco isso. Eu gosto dessa ideia, assim. Por isso também o Cabernet Sauvignon, né, que eu sigo fazendo, é tentando procurar diferentes expressões. Outras versões da Cabernet Sauvignon. Que é possível, né? Porque a gente participa de feira, né? E aí a pessoa sempre fala, não, Cabernet Sauvignon eu não quero. Não, mas tenta esse aqui, vai que... Aí a pessoa toma e diz, mas é bom. Né? É sempre curioso e delicado esse contato, porque normalmente as pessoas realmente não querem, né, o Cabernet Sauvignon, então tem uma dificuldade, assim. Aguardem, eu vou lançar agora o meu Cabernet Sauvignon 22, que é um Cabernet Sauvignon, mas é um Cabernet Sauvignon um pouquinho diferente também. Sim. O Thomas bebeu e gostou muito dele. Diz o pé de garrafa, diz que é bacana. Ó, lá vem. Thomas, nós falamos bastante aqui e deixamos para falar do vinho, inclusive citamos isso contigo. E eu vou até explicar o motivo. Tu quer começar por ele ou pelo teu aqui? Não. Vamos começar por ele, obviamente, porque... primeiro porque o episódio é, obviamente, do Cooper. Então, começa por aí. Segundo porque eu acho que é muito injusto. Acho que é muito injusto a gente... Eu, no caso, servir um vinho às cegas pra vocês, que normalmente quem passa vergonha aqui sou eu, né? Obviamente. Nas primeiras 2 temporadas foi dessa maneira. Mas é que eu acho que é muito injusto eu servir um vinho assim de cara e pedir pra vocês dizerem o que é. Então eu acho que a gente tem que... Isso aqui é um mero agregador pra experiência, mas eu queria falar do teu vinho, que o teu vinho me interessa muito mais nesse momento. Obrigado. Cris, eu te botei embaixo do ônibus no outro episódio, joguei assim, falei o que é isso. Nós dois acabamos, nós dois erramos. Eu acho que a gente tem um grau de profundidade e de litragem mesmo, que claro que a gente se influencia porque os dois se respeitam muito na degustação, mas eu acho que você já pensou aí no que pode ser o vinho do Cooper ou o que é o vinho do Cooper, assim como eu. Então, na verdade, aqui nós vamos ter que fazer diferente. E aí eu vou só, de novo, uma pequena correção. Não é que a gente passou vergonha. O nosso descritivo do vinho estava certo. perfeito. E nós não acertamos a casta. Perfeito. A gente nem mencionou a caixa. Nem chegamos perto da casta. Nem perto, não passou nem horizonte. Mas o nosso descritivo do vinho estava certo. Aqui, eu sempre acho que isso é o que mais vale quando a gente faz degustação às cegas. É o descritivo que ele entrega. A gente já concordou. Aqui tu vai ter que fazer sozinho primeiro. Você já sabe? Porque eu sei, evidentemente eu sei, eu tenho oportunidade de provar bem os vinhos, bastante os vinhos do Cooper, então esse é um vinho muito marcante dele e acho que é muito interessante na conversa da trajetória dele de mudança da forma de vinificação, do que ele vem fazendo, o vinho que ele busca e tudo. Mas esse tu vai ter que acertar sozinho. Agora o cavalo, eu já tô em cima do cavalo e o cavalo já tá empinando as 2 pernas, né? Pra eu cair de cima dele.
Cara, é muito difícil de desver, né, o que você pensou, e quanto mais eu provo, mais eu quero ficar com a minha primeira intuição. É claro que depois vem segundos pensamentos, é claro que tem outra uva que eu tô pensando, mas pra mim, desde o nariz, desde o primeiro contato até a prova, eu só conseguia pensar em Traminer. Depois no paladar eu pensei em outras uvas, mas eu vou ficar com o meu primeiro palpite. Eu vou dizer que isso aqui é um Traminer. E tu gostou do vinho? Terceira taça, acho que isso diz alguma coisa. Quer mostrar? Nossa. O que é? É um tremendo. Ah, garoto. Não, cravou bem essa. Esse é o branca. É o primeiro branco que tu vinificou. Primeiro branco branca, né? É. Porra, essa eu fiquei feliz, cara. Finalmente, né? Porra. É. Primeiro. Mas ele, como tu... A referência do Traminer brasileiro, ela é muito escassa, porque é um único vinhedo em que todos nós tivemos oportunidade de provar 4 ou 5 vinhos feitos dele. O Serena fez em 2019, eu fiz, o Cooper fez, o Caio. Então, assim, são muito poucos que fizeram. Total. O que tu mais provou deles, sem dúvida nenhuma, foi o meu, o da Vivaz. Sem a menor dúvida. E o da Vivaz e esse aqui conversam muito. Mas é que é Eles são muito... safras diferentes, mas eles têm uma expressão geral de fruta, de flor, muito parecida, né? É que é muito curioso você falar isso, porque eu acho que existem uvas que a gente tem mais afinidade, não afinidade de gostar, mas afinidade de identificar. É claro que quando você me fala qual é a região que você prova melhor, vai ser Borgonha, óbvio, porque é o que eu mais bebo, é o que eu mais estudo. Mas eu me lembro uma vez, uma prova que a gente fez na Vivaz antiga, na calçada, que foi servido um Traminer, e eu falei, e eu fui o único da mesa que eu falei Traminer. Provando os Serenas, as 2 vezes que eu provei Serena Traminer, eu falei Traminer. No nosso podcast, que você levou um vinho que era blend, eu falei que era blend com Traminer. E quando eu botei o vinho no nariz, imediatamente a primeira coisa que eu pensei foi Traminer, aqui. Então, eu não sei muito bem o porquê, e não é uma caixa que eu tenho uma litragem insana, mas justamente, eu acho que é o que você falou, por ser do mesmo terroir, mesmo com a vinificação diferente, é uma caixa que pra mim é muito nítida, assim. No nariz já, você pega uma nota que é até difícil de eu explicar, mas eu sinto uma coisa quase como... É quase um gengibre compotado com quê de casca de maracujá com um toque verde. Eu sempre descrevi dessa maneira. Tem uma oliva. Oliva é um descritivo bom. E no nariz já vem pra mim assim, puta, é a primeira coisa que eu penso. E são coisas que a gente não consegue muito bem explicar, né? Tipo, a gente bota o vinho no nariz e vem algum tipo de informação em que a gente leva pra alguma coisa. E Traminer sempre foi isso pra mim. E nesse vinho, foi o que eu falei, depois que você vê, você não consegue desver, e aquilo fica martelando na tua cabeça. Mas o vinho tá muito bonito. Minha terceira taça, acho que o vinho tá incrível, parabéns. Obrigado. Para mim é um dos melhores vinhos brancos que o Brasil já produziu. Ou já produzidos no Brasil. Quem produziu não foi o Brasil, foi o Cooper, né? Mas para mim é um dos melhores vinhos brancos já feitos no Brasil. Eu acho esse vinho muito impressionante, muito impressionante. Tu falou isso desde cedo, né? Desde a que ele primeira abriu. prova. Desde a primeira prova eu fiquei chocado com ele. Agora a pergunta é: isso aqui tá categorizado como um outro vinho? Isso aqui é. Giz de cera. Esmalte, né, gente? Esmalte. Deixa eu só... Pepino, aquela sensação de Sim, solzinho. O vermelho, né? Rosa. Ah, tá bom. Tem diferença na cor do esmalte. Tem uma coisa comestível nele, assim. Tipo, Ele é mastigável, né? Ele é mastigável. Agora, é curioso porque apesar de ser natural, 00, a boca dele tem uma coisa que é tão viva, que é quase vulgar, que quase te remete a uma coisa bala artificial. Apesar de que é 00 vinho. Mas o nariz já começa a remeter isso. Mas é um vinho 00. Eu acho que isso diz tudo sobre o que a gente estava falando do vinho nu. Né? Isso é a única dica que eu vou dar, é que isso é um produtor... Eu vou dar 2 dicas. É um produtor completamente unicórnio, muito difícil de conseguir comprar, e é um vinho natural 00 tudo. Realmente, radicalmente 00. Não, é bem inusitado, assim, tipo... É que depois de tudo que a gente falou, eu acho que
às vezes eu não acredito nessas coisas, mas o universo às vezes te dá uns sinais e você fala, cara, vamos provar esse vinho nesse momento, porque esse é o momento pra ele. E é muito inusitado. Quem quer ser o primeiro? O cara tem uma picância no final de boca impressionante. 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 E ao mesmo tempo, Isso é uma boa leitura. uma balinha, não sei, uma balinha, sei lá. Sete Belo, pô. Mas não tão doce, assim, uma balinha mais... Mais azedas? É mais azeda e eu acho que é um pouco mais escura. Sete Belo é mais iogurte. Menos, não tem um... Exatamente. É uma azedinha e tem Mas é uma azedinha. picância. É uma azedinha de fruta vermelha. Isso. Picância, pimenta preta. Pimenta preta essa, bem marcada. Exatamente. No aroma eu tinha pego um panetone no início, assim, tipo um esmalte com panetone, uma coisa meio... Agora tá um esmalte veio já... Eu acho que esse vinho... Ele é um vinho para paladares avançados, né? Ele não é pra... Não, sem a menor dúvida. Isso é um unicórnio natural. Mas dito isso, eu acho que vale a gente descrever o vinho, até porque a gente já tá chegando ao final do episódio, mas é um vinho que a gente pode provar também daqui a meia hora, daqui a uma hora. É um vinho que eu acho que vai ganhar, não só com um pouco de temperatura um pouco mais baixa, mas também com um pouco de oxigênio. Acho que não é um vinho para você beber em restaurante, acho que é um vinho para você beber contemplando. Cara, vem groselha direto na boca. Mas a picância dele é impressionante. Como marca a boca. Ó, fala o que você quiser do vinho. Não precisa falar produtor, não precisa falar uva, mas fala quando for o suficiente. O que eu tento falar do vinho são essas que eu fui largando, que eu falei. Pra mim é isso. Posso só repetir elas, mas pra mim esses são os marcadores dele. Sempre eu começo, quando eu faço análise de vinho, porque para mim são os 3 pilares para fazer uma análise que a gente precisa ter no vinho, que é o equilíbrio do vinho, a complexidade do vinho, a persistência do vinho. Aqui ele me situa em que patamar esse vinho. É um vinho simples, é um vinho de entrada, é um vinho superior. Esse aqui é um vinho paradoxal. É um outro vinho. Porque ele não é equilibrado. Não é? Ele tem persistência, ele fica na boca aqui, ele tá... A intensidade. A intensidade e persistência. Muita intensidade, tem várias camadas, ele não é unidimensional de maneira alguma, e ele é muito vivo, elétrico, né? Ele deixa, é o tipo de vinho que ele deixa tensão em cima. Eu escrevo esse vinho com tensão. Tá um pouco agachado, toma um gole dele... Estufeito, né? Levantou, pô, isso é... Isso é o que... Só que é uma alegria engarrafada, né? Isso aqui muita gente escreve como energia, que é uma coisa muito difícil de explicar, não é científica. Eu não vou tentar aqui almejar explicar o que é energia, mas existem alguns vinhos. Eu já experienciei isso, por exemplo, com o Camen, o Andreas também, do Vinhas Moura, do Nico, de beber o vinho e do nada, 5 minutos depois você tá um pouco para baixo, é que nem tomar um expresso duplo, assim, do nada parece que deu uma ativada, assim. Então, vamos lá, pra gente encerrar esse episódio de grande show. Um episódio inusitado. Tá abrindo? Não, a gente vai terminar isso aqui fora das câmeras. Tá abrindo. Mas só aqui enquanto a gente tá gravando. Vocês querem dizer alguma coisa ou vocês querem ver o vinho? Não quero nem ver, eu quero só beber daqui um... Cara, eu diria que isso aqui é França e diria que isso aqui tá na parte um pouco mais sul, não naquelas regiões mais ao norte. Tá. E que tem, ou tem alguma coisa do Grenache aqui. Tá bom. Eu não conseguiria falar muita coisa, assim, sinceramente, porque é um vinho realmente muito inusitado. Não pego nenhuma nota que me venha à cabeça de alguma... isso aqui... Cooper, você como nosso convidado aqui hoje, faça as honras, por favor. Abra, desnude a garrafa. Com licença. Que espetáculo. Steen. Que espetáculo. Curioso. Acertei bem, né? De certa maneira, chegou perto, que é Petit Syrah isso aqui, ó. Petit Syrah. É Petit Syrah. Eu pensei em Syrah, aquelas coisas. É Petit Syrah. E o mais bizarro foi que eu tinha 2 garrafas desse vinho, essa segunda. A primeira vez eu abri no Rio e o Pepo, meu querido amigo, aí ele provou e falou assim, cara, eu não tenho a menor ideia o que é isso, mas isso aqui pra mim é Petit Syrah. Eu falei, você tá de sacanagem. Quem é que diz o Petit? Aí eu falei, cara, você tá brincando comigo. Ele falou, cara, ele morou muito tempo na Califórnia, né? E daí ele falou assim, a Califórnia planta muito Petit Syrah. Ele falou, pra mim
Sirá, só que não é. Falei, cara, brilhante. Mas enfim. E dessa maneira a gente encerra mais um episódio do Podcast do Jovem. Oi, Valeu. que privilégio, gente. Obrigado. Obrigado.